Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar sobre Poatan e Israel Adesanya, porque são os dois atletas que mais estão sendo falados nessa semana que temos o UFC 276. Só para lembrar, ou caso você seja novo e não está acompanhando muita coisa, a gente tem a luta principal entre o campeão peso médio Israel Adesanya e o Jared Cannonier, e a gente tem no mesmo card principal o Alex Poatan, que já venceu o Adesanya 2 vezes no kickboxing, enfrentando o Sean Strickland, que é o quarto do ranking. Se os dois vencerem, eles vão se enfrentar, então vai ter uma revanche no MMA, né? E o que eu quero comentar aqui? Eu assisti tanto a entrevista do Adesanya quanto a do Poatan, e eu quero fazer alguns comentários aqui, né? Porque às vezes eu assisto algumas coisas e eu fico pensando, falando, meu, não é possível que isso aconteceu e tal. E eu fiz o canal justamente para conversar com outras pessoas sobre MMA, porque tem pouca gente que assiste perto de mim, né? Então eu falei, eu vou gravar um vídeo falando sobre a entrevista dos dois. Então, o que rolou? Primeiro, começando pela do Poatan, que foi a que eu assisti primeiro, né? A maioria das perguntas, como esperado, foram sobre praticamente o Adesanya, né? Sobre a revanche, sobre o que ele acha, enfim, todos os temas ao redor ali do Adesanya, blá, 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 blá. Eu já tô cansado disso, imagina o próprio Poatan, né? Já deve estar de saco cheio que os caras só falam disso. Inclusive, em uma das respostas que ele deu, ele falou, eu ter ganho o Adesanya 2 vezes foi uma das coisas, né, uma das conquistas que ele teve na carreira dele, mas que ele teve muitas outras conquistas maiores do que isso, né, que as pessoas não falam, só fica nessa parte superficial. E por que só fica nessa parte superficial? Eu já vou falar quando eu comentar da parte do Adesanya, da entrevista do Adesanya, que eu achei bizarro, mas enfim, calma, vamos na ordem, né? Então ele falou, eu fui campeão em 2 categorias do Glory, ganhei de vários caras, etc, e as pessoas só falam, né, ali do Adesanya e tal. Enfim, ele acabou falando também, respondendo, né, sobre aquele ponto que o Adesanya tinha levantado em uma outra entrevista sobre ele enfrentar o Poatan, ser uma luta de boxe, ser uma luta de MMA agora e não de kickboxing, então que a luva é menor, bababá, enfim, o Poatan acabou respondendo isso, né? Ele falou, eu sinceramente não entendi o que o Adesanya quis dizer, né? Afinal de contas eu nocauteei ele com uma luva de kickboxing, que é a luva de travesseiro que o Adesanya falou, então imagino que eu vou fazer com a luva de MMA e tal. Enfim, respondeu. E aí depois, né, na entrevista do Adesanya, jogaram essa resposta do Poatan para ele, né? Então assim, deu para ver que ficou só um ping-pong nessas perguntas de um pro outro. Tiveram perguntas pro Poatan sobre o adversário dele, o Sean Strickland? Teve uma ou outra, mas assim, não foram poucas, e o Poatan respondeu ali de maneira rápida, né, basicamente com aquelas respostas padrão, a resposta padrão, né, de sempre, que é tipo, eu tô treinando, ele é um cara duro e tal, enfim, não teve nada demais ali, né, o Poatan não falou nada para provocar, enfim, não deu nenhuma resposta fora do esperado ali, né, então as perguntas ali realmente que repercutiram mais foram justamente sobre o Adesanya. E ali na entrevista do Adesanya, teve uma ou outra pergunta ali também do Jared Cannonier, mas tivemos muitas falando sobre o Poatan. Tivemos também uma pergunta falando sobre os testes da USADA, né, porque ele chegou ali na marca expressiva de testes da USADA, onde ele não foi pego nenhuma vez. Ele acabou, inclusive, fazendo ali... Foi a parte que ele mais se alterou, né, na entrevista dele, que ele falou que paga 3 milhões de dólares para alguém que consiga uma evidência, uma prova de que ele já usou alguma coisa e tal. Eu vi muita gente na internet fazendo alguns comentários, né, falando, e aquela ginecomastia, né, aquele peitinho que ele tava quando ele enfrentou o Borrachinha e tal. Mas pelo que eu pesquisei, né, assim, não sou especialista, né, eu fui justamente pesquisar para tentar entender, é claro que é um efeito colateral, né, dos esteroides anabolizantes, né, isso é um dos motivos, uma das causas, né, da ginecomastia, mas pelo que eu vi, existem outras causas também, problema hormonal, que justamente também poderia ser do esteroide anabolizante, mas tem outras coisas ali, obesidade, se eu não me engano, mas isso também não entra no critério do Adesanya, porque ele não é obeso, e tem também, acho que infecção nos testículos, entre outros fatores, né, então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que o Adesanya nunca usou e que eu acredito nele? Não, mas estou querendo dizer que existem outros motivos, porque se só existisse um motivo que fosse o uso de anabolizante, não precisaria nem a gente discutir esse assunto, né? Já teria certeza que foi isso. Então, assim, particularmente o que eu acho que a USADA tem um excelente nível de testes, porque pega realmente muita coisa, os caras ficam em cima, pega detalhe, pega realmente quantidades minúsculas e tal, e caso o Adesanya realmente tenha tido a ginecomastia como efeito colateral de alguma droga que melhora a performance, ele conseguiu mascarar isso de uma maneira muito eficiente, porque a USADA não pegou, mesmo tendo toda a repercussão que teve, né, a luta, as fotos, as imagens todas que tiveram ali, e a USADA testando e mesmo assim não pegou. Então realmente, se o Adesanya usa, ele usa muito bem, ele sabe mascarar muito bem. O que eu não duvido, tá? Eu não coloco a minha mão no fogo por ele, nem por nenhum outro lutador. Então, eu tô só fazendo um comentário aqui, tentando ver os dois lados, né? Dizendo que pode ser efeito colateral de droga, sim, como
pode não ser, pode ter alguma das outras causas que eu falei. Outra coisa, falando de novo de Adesanya e Poatan, né, que os jornalistas fizeram várias perguntas, falaram pro Adesanya sobre a resposta do Poatan, né, que com a luva menor, se o Adesanya já foi nocauteado, imagine se fosse com a luva pequena, blá. Aí o Adesanya meio que nessa hora também deu uma, entre aspas, exaltada ali, né, ficou um pouquinho, deu pra ver que ele ficou um pouquinho mais, não sei se é nervoso a palavra, né, mas ele meio que perdeu um pouco da serenidade que ele tava falando. Aí ele fez uma pergunta simples pros jornalistas quando rolou esse assunto, e eu achei, foi essa parte que eu sinceramente senti até um pouco de vergonha, né. O Adesanya perguntou, vocês que estão aqui nessa sala, né, quem de vocês assistiu as minhas 2 lutas contra o Poatan no kickbox? Levanta a mão. E não mostrou, né, a câmera fica focada só no Adesanya, mas o Adesanya olhou pra um lado, olhou pro outro, ele tava de óculos escuro, né, deu pra ver que ele olhou porque ele tava mexendo a cabeça de um lado pro outro, e ele falou, tipo, 3, 4, 5. Aí ele falou, vocês são jornalistas, façam a porra, né? Eles usam um palavrão, do trabalho de vocês. Eu venci a primeira luta, né? Enfim, bati lá, tal, não sei o quê. Só que os juízes não deram a vitória pra mim. Eu já fiz um react dessa primeira luta de kickboxing lá no meu canal secundário, no Vini Diretaço. Se você não viu, vai lá. Então, enfim, é discutível, né? Não vou entrar no mérito. Na minha opinião, dá pra ver a vitória sim do Poatan, como foi. Mas também dá pra entender se fosse vitória pra Adesanya, né? Particularmente ali, foi uma luta parelha. Aí tem toda a questão do Poatan ter pego a luta em cima da hora, tal. Mas enfim, eu tô falando da luta, da performance. Não tô falando dos fatos ao redor disso. E na segunda luta, o Adesanya realmente conectou muitos golpes bons também, só que o Poatan teve o golpe mais eficiente, que foi o que nocauteou, que é o que interessa. Mas basicamente foi isso. O Adesanya perguntou quem assistiu todas as lutas, meia dúzia ali no máximo levantou a mão, ele deu essa pequena patada, né, tipo, façam o trabalho de vocês, e acabou falando justamente isso, que ele acertou bastante o Poatan, tal. Enfim, deu a resposta dele. E eu fiquei um pouco inconformado, porque os caras pegam, vai entrevistar o Poatan, vai entrevistar o Adesanya, fala só de um do outro, e a galera que tá ali nem assistiu as 2 lutas de kickboxing. Eles estão fazendo as perguntas, basicamente todas sobre o mesmo assunto, e os caras nem pra assistir a porra da luta. Meu, como que você vai entrevistar o cara, você vai formular uma pergunta em cima daquilo, e você nem pra ter assistido a luta? Ou seja, o cara dá uma trocada dessa e fala, eu fiz isso, fiz aquilo, você não consegue nem responder, não consegue nem formular uma outra pergunta, porque você não assistiu, você tá falando com base em nada. Então assim, eu concordo com o Adesanya, o que ele disse, falou, vocês são os jornalistas, façam o trabalho de vocês. Como pode uma pessoa, a profissão do cara, o cara é jornalista, ele vai entrevistar um cara, ele vai falar um assunto, ele vai formular uma pergunta de um assunto que ele nem assistiu a luta. Tipo assim, é bem bizarro, eu acho bem bizarro, eu considero isso uma falta de profissionalismo, né? Fora a vergonha e detalhe, sei lá, 4, 5, 6 levantaram a mão. Será que esses que levantaram a mão de fato assistiram ou levantou a mão pra passar menos vergonha, né? Do tipo, porra, eu não assisti, mas vou falar que assisti, né? Porque senão... Então, tipo assim, eu realmente não acreditei nisso. Enfim, resumindo tudo, o que eu acho que vai acontecer, né? Eu espero, pelo menos, porque eu quero muito ver a luta dos dois. Eu acho que o Poatan vence, que o Adesanya vence, e aí eles vão se enfrentar, e aí sim passaremos a ouvir mais perguntas e tal. E eu não vejo nenhum problema nisso, porque aí a luta tá casada, né? O que me incomoda um pouco, que eu falei que até cansa um pouco, é que assim, eu acho sacanagem com os atletas, tanto com o Adesanya quanto com o Poatan, principalmente com os outros, né? Os adversários, o Cannonier e o Strickland, que eles ficam meio que esquecidos, né? Os caras vão lutar agora, já estão, tipo, praticamente todo mundo desconsiderando eles e não pergunta sobre eles e tal. Então, eu acho que é legal você fazer uma pergunta sobre essa luta que pode acontecer, a tal revanche e tal, bibibi, faz sentido, mas sei lá, né? Eu acho que é legal também dar atenção pro presente, né? Porque, sei lá, a minha impressão é que o próprio Poatan, toda vez que ele não entende inglês, né, muito, e toda vez que alguém fazia uma pergunta que ele ouvia o Israel Adesanya olhando pra cara dele, ele já deve, né, sabe aquela expressão do tipo, caralho, de novo, sabe? Eu acho que o cara às vezes se cansa disso. É óbvio que é uma conquista que ele teve, é uma vitória, né? Não é que ele perdeu, não é como o Adesanya ficou ouvindo isso porque ele perdeu. O Poatan ganhou, mas assim, meio que resumem o fenômeno Poatan a isso. E o cara é muito mais do que isso, né? Então, por isso que eu gostei da resposta dele, né? Ele falou, bom, isso aí foi uma das conquistas da minha carreira, né? Ele fez muito mais do que isso, né? Então, sei lá, às vezes cansa. Mas, enfim, é isso que eu queria comentar aqui com vocês. Inclusive, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você que assistiu esse vídeo até agora, minha pergunta é, você assistiu as 2 lutas de Adesanya versus Poatan? Ou você tá dando uma de jornalista nível que tava ali na coletiva, perguntando e deduzindo e comentando coisas sem ter assistido a luta? Porque aí é foda, né? Comentar de um negócio que você nem viu, não dá, né? Enfim, comenta aqui. Você assistiu? Fala a verdade, hein?
Fala a verdade, não mente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!